Isso. Então, aqui, como a gente vê, são 9 bem-aventuranças. Não é à toa que a quinta bem-aventurança, que fala sobre a misericórdia, é a que divide as 9 em 2 grupos. Então, vamos fazer uma vista panorâmica primeiro, né? Porque em algumas traduções, ao invés da palavra bem-aventurados, nós encontramos a palavra felizes. Então, a primeira virtude trabalhada na primeira bem-aventurança é a humildade. Felizes os humildes. Depois, felizes os mansos, desenvolvendo a mansuetude, a mansidão, como o próprio Cristo dizia: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, é muito difícil a gente pensar em alguém que tenha essa virtude e seja orgulhoso. Porque o orgulhoso, ele não é manso, muito pelo contrário. Aí uma Realmente, Maruís, realmente. Aí no terceiro, felizes os aflitos, ou bem-aventurados os que choram, né? A tradução correta é bem-aventurados os que choram, trabalhando a resignação, a confiança. A mesma coisa, como Karl Schutel diz, a humildade é a virtude fundamental. Sem ela, a gente não conquista nenhuma outra. Então, por exemplo, é possível uma pessoa que não seja humilde ser resignada? Também não. Então, a gente vê que uma está pendurada na outra. Aquele que não confia, aquele que não tem paciência, também não é resignado. E na quarta bem-aventurança, a fome e sede de justiça, essa justiça não é a justiça humana, tá, gente? Essa é outra questão quando a gente se debruça sobre os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos do Mestre são direcionados ao espírito imortal e não à nossa vida material. Então, quando ele fala fome e sede de justiça, ele não está se referindo à justiça humana, ele está se referindo a uma virtude pouco conhecida chamada justeza, que é a qualidade daquele que é justo. A gente já cometeu tantas barbaridades, tantas encrencas em nossas existências anteriores, que a gente está cansado da gente mesmo, não é, Orson? E a gente quer ser uma pessoa melhor, a gente quer ser justo, a gente quer fazer as coisas da maneira correta. Ora, para ser justo, para fazer as coisas de maneira correta, eu preciso ser humilde, eu preciso ser manso, eu preciso confiar, preciso saber esperar. Então, Mas é magnífico isso, Luiz. Esse raciocínio desenvolvido aí, ele é magnífico, porque lança uma ordem de ideias que são absolutamente coerentes com o tema, a busca da autoiluminação, porque a autoiluminação é a conquista dessas virtudes. É o desenvolvimento dessas virtudes. Então, onde buscar a nossa autoiluminação? No Evangelho com Jesus, à luz da doutrina espírita. Começando por onde? Ora, o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, sem essa base... Então, por exemplo, quando ele fala, amai os vossos inimigos, como é que eu vou amar meu inimigo, perdoar 70 vezes 7, se eu sou orgulhoso, se eu sou rebelde, se eu sou revoltado, se eu não tenho resignação, se eu não estou nem um pouco preocupado em ser justo, quero fazer as coisas do meu modo, uma coisa não liga com a outra. Agora, a quinta bem-aventurança, Orson, é um divisor, é uma virtude divisora de águas, porque ela está relacionada com a compaixão. Porque a compaixão, a misericórdia, é a virtude, depois da humildade, é a virtude que torna o ser humano digno. Como é que eu vou ter? E veja, a partir da quinta bem-aventurança, todas as virtudes estão relacionadas com o outro. Humildade, mansuetude, resignação e justeza, eu trabalho dentro de mim.
A misericórdia, a partir da misericórdia, é o meu relacionamento com o outro. Então, são virtudes que eu vou desenvolver na convivência. Compaixão pelo semelhante. E a quinta bem-aventurança, Orson, tem uma característica muito especial. É a única que a gente dá, recebe conforme a gente dá. Porque Jesus diz, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É a única bem-aventurança, onde ele promete aquilo que a gente dá. As outras são diferentes. Então, só alcançarei misericórdia se eu for misericordioso, se eu tiver compaixão na convivência com o próximo. A mesma coisa a pureza de coração. Não significa que eu vou ver a Deus com os olhos da carne, mas eu vou encontrar a essência, a centelha divina em toda a criação, em todos os corações. Não tenho mais maldade, não sou mais capaz de pensar mal de ninguém, nem de criticar ninguém, porque eu consigo ver, sentir a centelha divina em toda a criação. No ser humano, nos animais, nos vegetais, na natureza. Marisa, eu estou encantado aqui com esse quadro, porque a sequência, ela é magnífica, né? São, como disse o nosso Pedro aqui, luzes maravilhosas no nosso raciocínio. Enquanto você está falando aí da pureza de coração, eu ousei passar para a sétima, que é a pacificação, porque é uma sequência maravilhosa. Então, olha, Orson, como as coisas assim, Jesus era um mestre, era realmente um mestre por excelência, o único título que ele aceitou. Olha como ele foi colocando as bem-aventuranças, não é por acaso que ele colocou nessa sequência. Como é que alguém pode ver, enxergar, sentir a centelha divina no seu semelhante se ele for orgulhoso? Se ele for vaidoso? Como é que ele pode ter compaixão do seu semelhante, de um ser vivo, de uma plantinha que ninguém põe água, que não rega? Se ele for orgulhoso, se ele só pensar em si? E mais ainda, vejam que a sétima bem-aventurança não é a mesma coisa que a segunda. Ser manso é trabalhar dentro de mim. A mansidão, a paciência, trabalhar a irritabilidade, a ansiedade. Agora, o pacificador é eu com os outros. Eu posso ser um verdadeiro encrenque, frequentar o centro espírita todos os dias, tomar passe todos os dias, beber água fluidificada todos os dias, e no meu ambiente familiar eu ser um verdadeiro encrenqueiro. Não é? Nós estamos desafiados mesmo nessa mudança de postura, nessa busca, né? Exatamente. E, claro, não vamos conseguir tudo isso numa única existência, como você bem disse, né, gente? Não tenhamos essa ilusão. A gente mal consegue a humildade. Mal consegue a humildade.